Olá, eu me chamo Vitor, tenho 54 anos e moro em uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. Naquela época, no ano de 2003, eu morava com a minha família em um grande sítio afastado do centro da cidade. Era um local muito belo, com muita mata e alguns lagos. Eu me sentia muito bem ali, respirando ar puro, criando os meus animais e tendo uma plantação também. E como tínhamos também um lago com peixes no sítio, alguns malandros começaram a invadir o local à noite para pescar, sem autorização, roubando os nossos peixes. E para evitar isso, eu contratei um guarda noturno, e isso acabou com as invasões e tudo voltou ao normal. O guarda se chamava Rondinei, só que quando Rondinei não podia comparecer ao trabalho, eu e o meu filho fazíamos a ronda no lugar dele. Como era um local bem grande, quem fazia a ronda levava um rifle, uma lanterna e a nossa companheira, uma pitbull chamada Lulu, que ajudava na patrulha. Em certos locais do sítio, ficávamos meio apreensivos em passar, pois eram locais bem isolados e com muita mata, sendo meio assustador. Mas como a Lulu ia junto, ficávamos mais tranquilos. Certa noite, quando o Rondinei não foi trabalhar, eu fiquei de fazer a ronda noturna. Eu dava uma volta em um percurso pré-determinado, iluminando com a lanterna, tanto para mostrar que tinha alguém ali vigiando, como também para tentar ver se havia algo de anormal no local. E depois retornava para um quiosque com cobertura que havia perto do lago e ficava sentada em um sofá antigo vendo um pouco de TV. E passados uns 30 minutos, eu ia novamente, e isso se repetia até umas 5 da madrugada, mais ou menos. Em uma noite em que o Rondinei não foi trabalhar, pois era sua folga, eu fiquei de fazer a ronda. Eu comecei normalmente, sempre com o rifle, a lanterna e a minha amiga Lulu junto. E lá pelas 3 da madrugada, quando estava indo fazer mais uma etapa da patrulha, eu passei perto dos currais onde ficavam os cavalos, mas nessa época, os currais estavam vazios, pois os cavalos estavam em outro lugar, e eu vi algo estranho. Eu olhei para o local e vi lá, dentro do curral, um cavalo, e ele estava abaixado de cabeça baixa, mas assim que me viu, ele levantou a cabeça e deu uma bufada. Eu achei bem estranho, pois não haviam mais cavalos ali. Então, em passos lentos, eu fui em direção ao cavalo com a lanterna em sua direção. E o cavalo bufava e relinchava, e eu fiquei assustado e curioso ao mesmo tempo, mas fui tentar chegar mais perto para ver melhor o que seria aquilo. O cavalo se levantou, entrava em um curral, saía, entrava no outro e saía. E quando eu fui chegando perto, ele saiu pelo vão da cerca de madeira e se dirigiu à mata. Então eu corri atrás, mas o perdi de vista. Ele simplesmente desapareceu por completo na mata fechada que havia nas proximidades. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nem tinha ideia do que seria. O pior é que eu não tinha ninguém comigo para confirmar a minha história. Então,
Eu tinha que contar com a minha credibilidade para que as pessoas acreditassem na minha história. Depois daquele dia, eu não vi mais o cavalo. Mesmo ficando procurando e prestando atenção à noite, quando fazia a minha patrulha. Alguns meses depois, quando eu e o meu irmão estávamos voltando de carro à noite de uma outra cidadezinha próxima a Ribeirão Bonito, chamada Guarapiranga, em uma certa parte da estrada, o que surge no caminho? O cavalo novamente. Eu não sei se era o mesmo, mas era idêntico àquele que eu havia visto anteriormente. Só que desta vez, o meu irmão estava junto comigo e ele também o viu. Agora, pasmem para o que eu vou contar. O cavalo veio trotando em passos lentos em direção do carro. Eu parei o carro porque queria ver aquele animal de perto. E o inacreditável aconteceu. O cavalo chegou próximo à janela do carro e logo disse: Oi, Vitor. Você me acha bonito? Se fascinou com a minha beleza? Eu sou o diabo, sabia? Eu quero apenas morar na sua casa e tudo o que você desejar lhe será concedido. O meu irmão começou a orar e a clamar por Jesus. Então o cavalo foi tomando a forma de uma criatura negra e muito magra, de chifres e rabo. Ele gritou e deu uma risada sinistra e correu para a mata, pulando de árvore em árvore. Ele entrou na mata ao lado da estrada e desapareceu por completo. Eu pisei o pé no acelerador e saímos dali a toda velocidade. E enquanto eu dirigia atônito, eu sentia as minhas costas queimar. Era uma dor insuportável. E quando cheguei em casa, eu tirei a camisa e o meu irmão ficou pálido com o que viu. Era um pentagrama invertido, desenhado com o meu sangue nas minhas costas. No dia seguinte, um padre veio até o nosso sítio e fez algumas orações. E depois disso, eu nunca mais vi aquela coisa. Bem, o padre conhecia o meu finado avô e ele disse que o homem era ruim e que ele tinha um diabinho na garrafa que lhe concedia desejos. Mas com a morte do meu avô de forma trágica, aquele diabinho escapou. Eu nunca mais vi a tal criatura, mas pelo menos hoje eu tenho o testemunho do meu irmão para confirmar que aquilo, seja lá o que fosse, realmente existe. Mesmo nós não tendo ideia de que tipo de pacto que o meu avô fez com o tinhoso. O corte em minhas costas, em forma de pentagrama, desapareceu misteriosamente no dia seguinte. Hoje não moramos mais naquele sítio, mas toda vez que saímos à noite, ou vou em algum local isolado com mata, eu fico prestando atenção para ver se não vejo aquele ser demoníaco novamente. Mas quem sabe o que ele faz em nosso mundo? Eu fico imaginando, será que ele queria me propor um pacto? Ou queria me enganar assim como faz com muitos que acreditam na ilusão de um pacto para ficar rico? Acredito que dificilmente um dia saberei a resposta, pois como diz em Apocalipse 12, ai da terra e dos que residem nela, porque lhe foi lançado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. Boa noite. Isso que vou contar aqui
Talvez soe um pouco estranho. Para alguns talvez não, para outros talvez sim. Aliás, só quem vive sabe do que eu estou falando. Quem já deu de frente com o lobisomem sabe o pavor que é. Então, só quem já passou por isso sabe do que eu vou falar nessa história. Quem já deu de frente com o lobisomem sabe a sensação de terror, de medo, aquele frio na barriga e a vontade incontrolável de sair correndo para qualquer direção. Aliás, o que importa é ficar vivo e fugir daquela coisa. Mas não tem nada de incomum em você ver algo e querer fugir. Aliás, é totalmente normal para o instinto humano. Mas o que realmente tem de incomum nessa história toda é que a criatura que eu vi, mesmo sendo horripilante e muito feia, ela me protegeu de algo pior ainda. Aliás, quem mais devemos ter medo é o próprio ser humano. Mas por que você diz isso? Eu digo porque muitas das vezes a intenção da criatura é simplesmente se defender. E a melhor defesa às vezes para ela pode ser o ataque. Porém, pessoas que sabem que pode praticar o mal por si próprias e mesmo assim praticam esse mal é pior do que uma criatura que está simplesmente tentando se defender. Mas eu vou aprofundar um pouco mais essa história para vocês. Em 2004, eu me envolvi com uma mulher chamada Maria. E essa mulher acabou destruindo a minha vida de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Aliás, eu me aprofundei na relação de uma maneira muito intensa e ao mesmo tempo muito precipitada. Precipitada mais ou menos, porque eu já conhecia Maria há mais ou menos 1 ano. Porém, como eu só tinha amizade com ela e havia mais ou menos uma vez por semana, eu não tive a oportunidade de conhecê-la bem, exceto quando me relacionei com ela. Na época, eu era simplesmente um garoto humilde, mas a família dela, sempre bem estruturada e com muito dinheiro, me dava uma certa inferioridade. Aliás, a minha família não tinha uma condição de vida tão boa assim, e muito menos eu. Na época eu não trabalhava, tinha apenas 17 anos de idade, e quando eu a conheci, eu ainda não tinha emprego, comecei a trabalhar apenas 1 ano e meio depois, e fui conquistando as minhas coisas bem aos pouquinhos. Hoje, eu sou bem de vida, tenho a minha casa e o meu carro, mas enfim, isso não cabe à história. Ou cabe, talvez. Talvez pelo fato de eu ter me sentido inferior, eu tive um gás a mais para correr atrás das minhas coisas e não deixar com que as pessoas me olhem de cima para baixo como se eu não valesse nada. Mas na verdade, eu não quero valer simplesmente porque eu tenho dinheiro. Na verdade, eu quero sempre ter que somar alguma coisa na vida das pessoas, muito mais além do que eu tenho ou que eu possa ter um dia. Enfim, me aproximando mais desse relacionamento, estando cada vez mais intenso, eu comecei a conhecer um lado de Maria que eu achava bem estranho. Maria carregava dentro de si um ódio descomunal para com outras pessoas. E eu sempre perguntava o porquê dela ficar sempre com raiva de todo mundo. Ela dizia que era simplesmente algo que ela tinha dentro dela e não podia evitar. Às vezes colocava a culpa em várias coisas, às vezes dizia que estava tendo um dia mau, mas eu sempre perguntava a ela: poxa, todos os dias você tem dias maus? Por que você não pode ter um dia bom sequer? E aí, iniciava uma discussão terrível. E para quem se relaciona, sabe que discussões são horríveis, não leva a nada. Mas com a gente era sempre assim, nós sempre trocávamos o mesmo assunto e mesmo assim, sempre discutíamos e nunca chegávamos num consenso entre os dois. Aliás, eu queria que ela odiasse menos as pessoas e começasse a conviver melhor com todo mundo. Aliás, isso poderia acarretar um mal até para ela mesma. Mas por que eu estou deixando bem claro esse ponto específico da história? Porque foi justamente por conta disso que eu caí numa armadilha que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Um certo dia estávamos em uma festa e, como sempre, ela estava com cara feia para todo mundo. E logo, eu já poderia prever que estávamos prestes a discutir de novo e justamente pelo mesmo assunto.
Eu queria que ela socializasse, aliás, a festa era da minha família. Porém, ela não queria de jeito nenhum. Eu, com um tom de autoridade, cheguei para ela e disse: por que você não conversa com a minha família? Você não tenta se esforçar para dar certo com eles. É sempre eu que tenho que dar certo com todo mundo que você deseja que eu dê certo. Porém, você nunca faz um esforço para poder dar certo com a minha família. Eu já estou cansado disso. Maria então disse para mim que queria ir embora. Naquela vez, ela não discutiu. Até aí tudo bem. Eu resolvi levá-la embora. Aliás, eu teria que respeitar os espaços e a vontade que ela tem. Até aí tudo bem. Porém, enquanto eu levava ela embora, ela arrumou discussão com um dos meus primos. Só que foi uma discussão muito estranha, porque não parecia ser autêntica. Parecia algo muito forçado. Parecia que ela tinha combinado algo com meu primo para ter aquela certa discussão. Lembrando aqui que esse primo não gostava de mim. Aliás, nós tínhamos meio que uma rixa ali, entre família mesmo. Porém, o que me preocupava era essa certa rixa que eu tinha com ele. Aliás, ele poderia de alguma forma tentar descontar em mim tal coisa que ela fez com ele. Essa menina então começou a fazer rituais para conseguir prejudicar o meu primo. E eu falei com ela: não é bom que você mexa com isso. Aliás, é o meu primo. Eu posso ter a rixa que for com ele, mas eu não quero que você se intrometa com esses tais seus rituais ou coisas do tipo. Mesmo assim, é a minha família e eu não quero que você faça trabalho nenhum para a minha família. Ela me olhou e disse: já está feito, meu querido. Não tem como voltar atrás. Alguns dias depois, durante a noite, eu comecei a sentir presenças estranhas rondando a minha casa. Comecei a ouvir passos em volta da casa. Comecei a ouvir rosnados, grunhidos e uivos vindo por de volta da minha casa. Do lado da minha casa havia um terreno vago. Então, eu comecei a perceber que nesse terreno vago estava aparecendo algumas coisas estranhas. Toda vez que eu olhava pela janela, eu dava de frente com esse terreno. Às vezes, eu vi uma mulher que ficava sentada num banquinho e chorando. Às vezes, eu via roupas brancas jogadas pelo chão. E às vezes, eu via até animais estranhos, muito grandes, que ficavam nesse terreno. Porém, eu nunca desconfiei. Aliás, de noite não dá para ver muito bem, está sempre tudo escuro. Até mesmo por ser um terreno vago e não ter iluminação, eu pensava ser um cavalo, um boi ou coisa do tipo que alguém soltou no terreno, talvez o dono dele. Porém, ao conversar com o dono do terreno, ele disse que não tinha nenhum animal, iria ficar de olho a partir daquele dia. Então o dono do terreno colocou um cachorro para vigiar, para que ninguém entrasse ou fizesse algo de errado no terreno dele. Aliás, qualquer coisa ali seria responsabilidade dele. Imagine se alguém usasse o terreno para cometer um crime, seria algo terrível. Aliás, ninguém gosta de assumir a culpa por algo que não fez. Uma certa noite, eu percebi que os passos estavam perto demais. Então olhei pela janela. Quando olhei pela janela, eu vi uma criatura negra enorme. Parecia um cachorro, só que estava no nosso terreno. Como eu estava no segundo andar, a criatura não pôde me perceber. Mas assim que eu cheguei perto da janela, ela estava aberta e eu acabei esbarrando sem querer nela. Isso fez um barulho e a criatura me percebeu. Ela logo ficou tentando subir para me pegar. E eu percebi que o cachorro que estava no terreno ao lado latia muito, desesperado, como se estivesse alguma coisa o incomodando além dessa criatura. E assim que os vizinhos ouviram e perceberam, saíram para fora. E logo a criatura que estava tentando me pegar saiu correndo e sumiu pela rua. Nisso, eu fiquei preocupado. Liguei para minha avó. Falei: vó, eu preciso de passar uns dias na sua casa. Está tendo uns acontecimentos muito estranhos ao redor da minha casa e eu quero saber do que se trata. Nisso, fui passar uns dias com a minha avó, para até esfriar a cabeça e ficar um pouco com ela, aliás,
Minha avó era muito sozinha na época. Eu aproveitei dessa situação também para passar um tempo com ela. Porém, meu outro primo, aquele que não gostava muito de mim, também, por coincidência ou não, resolveu passar uns dias na casa da minha avó também. É claro que eu achei tudo muito estranho. Aliás, a briga da minha namorada com o meu primo, aquela criatura aparecer na minha casa do nada querendo me pegar. E por coincidência, meu primo resolveu passar uns dias na casa da minha avó, coisa que ele não costumava fazer. Algo muito estranho está acontecendo. Isso, na casa da minha avó, durante as noites em que eu estava lá, aquela criatura também aparecia. Logo eu corria para o quarto em que meu primo estava, para ver se ele estava lá. E por incrível que pareça, o meu primo não estava lá. E eu me perguntava, estamos na roça, no meio do nada. O que meu primo sairia para fazer durante a noite, às meia-noite? Não faz sentido algum. Só se fosse para catar milho no meio do mato ou roubar manga. Mas com certeza não é para isso. Então eu logo fui para o quarto da minha avó. E a minha avó na época se auto-intitulava uma bruxa branca. Então eu disse, vó, eu acho que está acontecendo uma coisa muito estranha. E expliquei toda a situação para ela. Da briga da minha namorada com meu primo, os rituais que minha namorada fez para o meu primo e também a aparição dessa criatura estranha. A minha avó disse que aquela magia que a minha namorada havia feito para o meu primo, infelizmente tinha acarretado para mim. Então a minha avó fez alguns rituais, entre aspas, para que me protegesse. E ela disse então que a partir daquele momento eu estava protegido de toda maldição ou magia feita para alguém que acarretasse para mim. Porém, eu estava desconfiado que a magia que pegou no meu primo não era necessariamente para ele, e sim para mim. Aliás, é como se a minha namorada fosse, entre aspas, um cavalo de Troia para tentar me destruir. Então, eu resolvi aprofundar um pouco mais da história e descobri através do meu pai que a minha mãe já teve uma relação de amizade mesmo com a mãe da minha namorada. Porém, eu não sabia disso. Talvez seja por isso que a minha namorada nunca quis se enturmar com a minha família, pois as nossas famílias tinham um histórico não muito bom nem muito agradável entre si. Então descobri que a minha mãe, na época que era viva, praticava os mesmos rituais que a família da minha namorada. Até aí tudo bem, eu não julgo ninguém pelo que fazem ou deixam de fazer, porém não acho saudável esse tipo de prática. Mas aí perguntei ao meu pai e expliquei para ele toda a situação também sobre a briga da minha namorada e do meu primo, e meu pai me explicou uma outra história muito interessante. E aí eu liguei todas as coisas. Meu pai disse que uma certa vez a minha mãe foi fazer um feitiço para uma pessoa e infelizmente ela fez de maneira errada. E sem querer, essa maldição acabou pegando na sua amiga, que no caso é a mãe da minha namorada. Eu vou chamá-la aqui de Amanda. Amanda, que no caso seria minha sogra, não gostou nada da história. Então, combinou com a sua filha algo terrível para tentar me destruir, para acabar tirando as bases da minha família e conseguindo destruir toda a minha família através de mim. Mas graças à minha avó, eu descobri toda a verdade e com os feitiços que a minha avó, eu fiquei protegido de toda essa maldição. Amanda provavelmente saberia que a minha avó descobriria essa maldição caso ela fosse jogada diretamente em mim. Aliás, eu era a pessoa mais próxima da minha avó e ela seria a única capaz de desfazer esse feitiço. Mas o meu primo sempre foi muito bem afastado da minha avó, nunca gostou muito da nossa família. Então, a maneira que a Amanda descobriu a forma de me atacar, que abalaria muito a minha avó, seria através de alguém que a minha avó não teria acesso direto para desfazer a maldição. Então, ela resolveu me atacar através da minha própria namorada. Minha namorada já conhecia o meu primo, mas eu não sabia disso. E nisso, os dois combinaram uma discussãozinha para que
meu primo pudesse arcar com as consequências de se transformar para vir atrás de mim. E com a proteção da minha avó, eu consegui me livrar disso. Como eu havia descoberto, a minha avó havia feito a proteção para mim, eu consegui me livrar disso tudo e a estrutura da nossa família não foi abalada. Eu julgo a atitude do meu primo não muito inteligente. Aliás, ele foi justamente no lugar onde não era para ele ter ido, na casa da nossa avó, que provavelmente sabia do que estava acontecendo e do que se tratava. Aliás, a minha avó é muito sensível ao mundo espiritual. Assim que eu a contei, ela simplesmente teve a confirmação de tudo que estava acontecendo e fez os rituais para que a minha família fosse liberta dessa tal maldição. A minha avó então resolveu fazer algo muito interessante. Minha avó chamou meu primo para conversar e conseguiu convencê-lo que ele acabou caindo numa armadilha para destruir a si mesmo. Então meu primo me pediu perdão por tudo que fez e disse que não estava em si quando se transformava e simplesmente sentia um ódio descomunal por mim. Meu primo então me pediu perdão, me deu até um abraço e deixamos de lado toda a nossa rixa. Então meu primo prometeu para mim que iria vingar a mim e que nunca mais confiaria na minha tal namorada, ou digamos assim, ex-namorada, e me vingaria. Então, o meu primo um certo dia disse para que eu encontrasse em um tal lugar. E nesse lugar, ele faria algo por mim. Então eu fui em tal dia, em tal hora e no tal lugar que meu primo havia combinado comigo. Nesse dia, apareceu Amanda, sua filha, que era a minha ex-namorada. E então, as duas vieram preparadas para meio que um combate espiritual. Eu já sem entender nada, naquele momento, pensei comigo mesmo. Eu caí numa armadilha do meu primo. Porém, quando as duas vieram para cima de mim, que provavelmente queriam dar fim para mim, meu primo aparece transformado naquela terrível criatura negra e estranha e some com as duas à minha frente. Logo depois, ele aparece na minha frente de novo e eu encaro aquela criatura por aproximadamente 10 segundos e aquele frio na barriga sobe. Eu logo fiquei desesperado. Tudo o que eu queria fazer era correr daquele lugar. Aliás, eu estava com medo dele também sumir comigo. Mas naquele momento, ele me olhou, eu logo saí correndo. Quando eu olho para trás, ele não veio atrás de mim. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Esse meu primo se chamava Tiago. Tiago nunca mais apareceu depois que foi embora aquela noite. E aquelas duas mulheres também nunca mais foram vistas pela cidade onde moramos. Eu fico com um pouco de receio pelo Tiago. Aliás, eu queria ter tido um relacionamento um pouco melhor com ele, porque ele era da minha família. Eu gosto muito da minha família, principalmente da minha avó. A minha avó serviu como se fosse uma mãe para mim, porque eu perdi a minha mãe muito cedo, e foi justamente para essas coisas malignas pela qual ela mexia quando ainda era viva. A minha mãe, infelizmente, perdeu sua vida para isso. Eu gosto muito de lembrar desse momento, porque dói no fundo do meu coração. Mas a minha avó tampou esse buraco de dentro do meu coração. Porém, eu dei uma afastada dela. Mas com essa oportunidade, eu realmente gostaria de revê-la. E logo depois de todos esses acontecimentos, eu me aproximei novamente dela. Passei a ver pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. E agora que ela está um pouco mais velhinha, eu posso cuidar dela. Hoje eu moro sozinho, tenho tudo o que eu preciso. Aliás, como eu disse no começo do relato, eu comecei a correr atrás das minhas coisas. E hoje que eu tenho uma condição melhor, eu cuido da minha avó, dou tudo o que ela precisa e nunca falta nada na nossa casa. Aliás, com a oportunidade que eu tive, eu consegui ajudar todos da minha família. E hoje, graças a Deus, a minha família também é toda bem estruturada e todos têm uma vida maravilhosa. Gostaria que Tiago estivesse entre nós para poder aproveitar nesse momento. Porém, infelizmente, não está. Boa noite.
vindo de uma clareira que acabei de passar. Eu estava um pouco confuso. Longe, antes do cheiro me atingir. Era parecido com o cheiro daquele... Olá, Rafael. Eu me chamo Oliver. Tenho 36 anos e sou de Cerro Azul, no Paraná. Bem, esse fato se passou comigo há 10 anos atrás, quando eu tinha 26 anos e era solteiro na época. Eu sonhei com Skinwalker muito antes de realmente ver um. Bem, eu digo sonho, mas foi mais um pesadelo recorrente. Neste pesadelo, eu me encontraria nessa estrada cercada por uma floresta, e não importava o quão longe eu caminhasse, eu nunca encontraria nenhum sinal de outras pessoas, sem carros, sem postos de gasolina, sem nada. E nem mesmo um sinal de GPS que me diria onde eu estava. E depois do que pareceram horas de caminhada, finalmente eu chego a um poste de luz solitário, colocado aleatoriamente no meio do nada. No entanto, ele estava colocado no meio dessa estrada e não na lateral. Estava sempre aceso, é claro, e a luz me permitia ver apenas o suficiente para ter um vislumbre de uma figura na escuridão, um pouco além do alcance da luz da rua, bem à minha frente. Senti-me obrigado a gritar e tentar pedir ajuda contra aquela figura misteriosa. Mas então, ele se virava quando me notava e entrava na luz. O que eu via sempre me deixava paralisado, que era aquele ser alto, com pele cinza clara, uma cabeça de boi podre, com um grande conjunto de chifres e braços, e pernas longas e desajeitadas. Eu fiquei lá, congelado de medo e mal do estômago, quando ele começou a vir em minha direção. Ele logo chegaria a mim, me agarraria pela cabeça com uma mão, me levantando, enquanto o outro braço se preparava para me decapitar. Mas eu sempre acordava um pouco antes daquilo realmente me atingir. Os sonhos pararam alguns anos atrás, quando eu tive o meu encontro na vida real. Era uma tarde qualquer na roça, onde os meus pais moravam, e eu estava voltando para casa depois de passar o Natal com os meus pais, pois eu tinha que começar a trabalhar 3 dias depois do dia de Natal. E passando por aquela estrada de terra, cercada de mato, foi quando o meu carro parou de repente. Verifiquei o combustível e percebi que estava sem gasolina. Eu tinha acabado de passar por um posto de gasolina há menos de 20 minutos e tinha uma lata de combustível vazia no meu porta-malas. Então, depois de recuperá-la, eu comecei a caminhada de volta ao posto de gasolina. Bem, demorou mais do que eu esperava, e comecei a suspeitar que o posto de gasolina estava um pouco mais longe do que eu pensava quando vi. À minha frente estava um par de luzes de rua, e ao contrário do meu sonho, elas foram colocadas normalmente ao longo da estrada. Mas o que eu vi foi ainda mais horrível do que qualquer pesadelo que eu tive anteriormente. Parado na estrada estava aquela coisa que eu vi em meus sonhos. A coisa estava segurando outra pessoa. Eu o vi decapitá-lo, então se virar e me notar, mas com aquele sorriso enorme no rosto e aquele olhar diabólico nos olhos.
Ó Deus, eu nunca vou esquecer aquele olhar. E eu não sei como ou porquê, mas eu comecei a correr de volta para o meu carro e me tranquei lá dentro. O que eu não sabia a princípio é que ele havia me seguido e que me viu trancado no carro. Mas eu rapidamente percebi quando ele tentou se aproximar por trás de mim. Eu sempre carrego uma pistola no carro, para caso de algum dia precisar. E fiz o que achei que seria uma boa ideia. Abaixei a minha janela e disparei alguns tiros. Bem, eu acho que errei a criatura, mas o assustando por enquanto. Porém, aquilo sempre voltava. O mais estranho é que a coisa nunca manteve a mesma forma. Às vezes se parecia com um boi, ou uma pessoa, ou um cavalo dos olhos vermelhos, mas sempre teve a cabeça de um boi, membros longos e desajeitados, e aquela pele pálida, nojenta, que parecia apodrecer. Às vezes, porém, movia a boca como se estivesse tentando falar comigo, mas nunca ouvir nenhum som vindo dele, seja o que for. Eventualmente, pareceu perder o interesse em mim e saiu do jeito que veio assim que o sol começou a nascer. Fiquei no carro por mais algumas horas antes de fazer outra tentativa de encontrar o posto de gasolina. E felizmente eu nunca mais o vi e sou grato por isso. E nunca mais eu quero ver aquela criatura. Depois de algumas pesquisas e longas horas assistindo a série sobrenatural, eu cheguei à conclusão de que a criatura é um skinwalker. Mas o que tal criatura faria aqui no Brasil? Sendo que a mesma não é nativa do nosso país? Bem, se alguém já teve experiência com skinwalker, por favor, deixe aqui nos comentários. Boa noite. Olá, eu me chamo Nelson e sou natural de Grangeiro, no Ceará. Gostaria de compartilhar com vocês a história sobre o encontro do meu pai com o lobisomem. Bem, na época eu era um rapaz e namorava uma moça que morava a uns 40 minutos da minha casa. Eu sempre ia lá de bicicleta e costumava voltar bem tarde. O estranho é que sempre que eu voltava, lá por volta das 11h30 da noite, o meu pai sempre estava me esperando na varanda de nossa casa e eu achava muito estranho, porque eu nunca fui de beber e nunca fui de virar as noites fora de casa. Essa moça chamada Ludmila. Um dia, quando eu estava voltando da casa dela, de longe, eu vi o meu pai sentado na cadeira em frente à nossa casa. Eu já fui descendo da bicicleta e perguntando a ele por que de tanta preocupação. Ele encheu os olhos de lágrimas na mesma hora e eu até perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim e apontou para a lua que nessa noite estava cheia. E ele me contou uma história que nunca mais vou conseguir esquecer. Ele começou falando: "Filho, eu era só um pouco mais novo que você naquela época. Estávamos voltando, eu e os meus pais, em uma carroça. Nós tínhamos ido visitar a tia, que estava doente, e acabamos perdendo a hora. Tivemos que pegar a estrada à noite e era uma escuridão total. A lua estava cheia naquela noite como está agora, e daí clareava um pouco do caminho. Nós estávamos quase chegando em casa, quando o cavalo que puxava a carroça parou e começou a andar para trás e dar pinotes. Eu estava com muito medo e não continuaria o caminho. O meu pai desceu da carroça e começou a tentar acalmar o animal que estava claramente muito assustado.
Eu e a minha mãe começamos a tentar ver alguma coisa ao redor, pois poderia ser uma cobra ou coisa do tipo. E nessa hora, escutamos uma coisa quebrar o mato adentro. E não deu para ver na hora o que era, mas pelo barulho que fez deveria ser muito grande. O meu pai começou a puxar o cavalo em direção à nossa casa, pois assim como eu e a minha mãe, ele também estava com muito medo. Chegamos em casa e ele disse para minha mãe entrar rápido e mandou pegar um facão e a arma que ele tinha. Eu fui rápido, enquanto ele tirava as amarras do cavalo e soltava ele no curral. O cavalo estava claramente ainda muito assustado. O meu pai olhava de um lado para o outro e me chamou para entrarmos em casa. Entramos e ele me pediu uma cadeira. Depois sentou ao lado da janela com a arma na mão e ficou ali olhando com a janela só um pouco aberta. Eu já estava com medo porque eu nunca tinha visto ele daquela maneira. Parecia prever alguma coisa. E ele estava certo, porque não demorou muito e começamos a escutar um barulho de um animal correndo e bufando em volta da casa. E nessa hora eu pensei que poderia ser algum tipo de porco do mato ou coisa assim. Só que aquela coisa pulou uma cerca de quase 2 metros de altura e foi para cima do cavalo. E um porco não faria isso. Eu olhei para o meu pai e ele estava imóvel assistindo aquela cena e eu nunca tinha visto ele assim. O meu pai era tipo aqueles homens corajosos que andavam no mato a noite inteira caçando. E mesmo daquela maneira, ele tomou coragem, pulou a janela, correu com a arma em direção àquela coisa que já estava atacando o nosso cavalo. Ele chegou perto o suficiente para acertar um tiro bem no meio das costas. Aquela coisa deu um grito pavoroso e saiu quebrando mata adentro. O meu pai voltou para casa, recarregou a arma e ficou atento caso aquilo voltasse. Só que naquela noite o lobisomem não voltou. E pela manhã, o meu pai falou com alguns amigos que moravam perto de nós, na época, sobre o que tinha ocorrido na noite anterior. E eles disseram que tinham escutado barulhos estranhos, vindo de uma velha casa que tinha a alguns quilômetros de onde morávamos. A casa estava abandonada e caindo aos pedaços, e poderia ser um bom lugar para começar a procurar. Bem, era por volta de 10 da manhã, estava chovendo muito, e mesmo assim fomos na tal casa, tentando achar alguma resposta sobre o ataque da noite anterior. E no caminho até lá, o meu pai falava: "Era o lobisomem, eu não estou louco, eu vi, era o lobisomem." Os amigos do meu pai, mesmo vendo o nervosismo dele, o olhavam incrédulo, e até mesmo eu entendi. Pois quem interrogaria alguém falando que fulano era lobisomem? E foi então que chegamos em frente à casa onde as pessoas tinham escutado barulhos estranhos. E nem precisou forçar a entrada, pois a porta da frente estava em pedaços. E logo quando entramos, vimos uma poça muito grande de sangue bem na sala velha, e o meu pai falou: "Eu atirei naquela coisa, ela esteve aqui e sangrou muito." Continuamos vasculhando a casa para tentar achar alguma coisa, mas não achamos nada. E quando já estávamos voltando para casa, encontramos o senhor Pedro, que era um antigo amigo do meu pai, e ele contou a história do ataque que tinha acontecido e o que ele tinha achado na casa abandonada. E foi quando ele falou: "Eu vi um homem andando com dificuldades e com roupas muito sujas há mais ou menos 1 hora. Perguntei se ele precisava de ajuda, mas ele nem me olhou. E nessa hora o meu pai correu, pegou o cavalo e foi tentar alcançar o tal homem, mas não conseguiu." O meu pai não teve dúvidas de que esse estranho homem era o lobisomem, e depois disso, ele nunca mais andou à noite por essas estradas, nem ele e nem eu. E depois do meu pai me contar essa história,
Eu entendi o porquê dele ficar tão preocupado por eu chegar tarde. Eu nunca tive a experiência de dar de cara com essa coisa, mas eu vejo a verdade nos olhos do meu pai, cada vez que ele toca no assunto. Essa experiência muda a rotina de quem vê para o resto da vida. Muda a maneira de encarar os dias e principalmente as noites de lua cheia. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Josh, tenho 46 anos e hoje quero compartilhar com todos vocês uma história verídica que aconteceu há alguns anos. Eu fui casado dos meus 23 a 39 anos. A minha esposa e eu tínhamos uma linda família. Tínhamos 2 meninos gêmeos de 10 anos e uma garota de 14, além de uma linda cadelinha da raça pastor alemão, que era o xodó da família. As crianças amavam a cadela, que se chamava Puma, mas para minha esposa, ela nunca se simpatizou muito pelo animal. Na época, na verdade até os dias de hoje, eu trabalhava nos Estados Unidos em uma companhia aérea, mas por passar muito tempo em viagem, as minhas férias eram longas. E sempre eu quis trazer a minha família para a América, aonde vivo hoje na cidade de Oakland, na Califórnia. A minha esposa sempre se recusou a vir. Dizia ela que jamais largaria os seus pais e seria difícil para as crianças se adaptarem na idade que elas estavam. Bem, certa vez conversando com meu filho Enzo, um dos gêmeos, no meio da ligação, eu disse que traria um celular novo para ele. Daí, ele disse que não precisava, que eu podia comprar para o seu irmão, o Arthur, que ele já havia ganhado um celular novo. Então, o Enzo disse que o amigo da mãe dele havia dado esse celular para ele. Antecipei a minha volta para o Brasil e cheguei em casa em uma sexta-feira por volta de meia-noite. Entrei silenciosamente e vejo a minha ex-esposa com um cara em nossa cama. E para não fazer besteiras, eu fui até o meu carro e a minha cadela, a Puma, ela veio até mim tentar me consolar. Então coloquei ela no carro e fomos para um hotel. Puma e eu, no outro dia cedo, voltamos para casa. Eu fui na intenção de pedir a separação e a guarda das crianças. Mas a minha esposa já havia feito as malas e desaparecido com as crianças. Peguei a minha cachorra, a Puma, e voltamos para a América. Bem, era só Puma e eu. Tínhamos um ao outro. Eu sempre levava ela nas viagens, pois como eu era piloto, era fácil levá-la. E ficamos em hotel à beira-mar, com tudo incluso pela companhia aérea. Puma e eu permanecemos juntos e felizes. Ela viajou todo o mundo, mas infelizmente ela faleceu no ano de 2017. Aquilo sim, foi um arraso para mim. Foi pior do que pegar a minha esposa na cama com outro homem, e pior que perder a minha família, pois um pedaço de mim foi embora junto com Puma. Isso pode parecer estranho ou até loucura, mas eu lhes asseguro que não é nenhuma brincadeira. Já faz algum tempo que Puma tenta se comunicar comigo das terras do além da vida. Eu não sei bem o que causou isso, mas eu estou contente de tê-la por perto. Mas eu me tornei uma pessoa muito estressada. Eu acabei me isolando das pessoas. Eu decidi que a única maneira que eu conseguiria encontrar o amor seria se Puma voltasse para mim. Eu até perguntei e comecei a ter esperança de que um dia eu seria visitado pela energia de Puma
Eu estava dormindo, sonhando, um sonho lúcido. Não sobrevivem sem vocês. Bem, eu não fiquei com medo da mulher. Na verdade, eu senti uma certa verdade no que ela dizia. Puma desapareceu em meus braços e eu não pude mais senti-la. Então desabei a chorar. A mulher estendeu a mão e eu a segurei e ela me ajudou a levantar. Ela não disse uma palavra, mas eu podia sentir os seus pensamentos e ela sabia que eu estava perdido. Eu coloquei os meus braços em volta do pescoço dela e ela me apertou em um abraço reconfortante e me segurou junto dela. E antes que eu acordasse, ela disse para que eu não me preocupasse, pois nada nesse mundo acaba. A matéria sempre se transforma em energia, e a energia, espírito, alma, seja lá como chamamos, a energia da Puma sempre estaria comigo até o meu último dia de vida, pois o laço de um ser puro sem pecados é para sempre. E então eu acordei aliviado. Desde então, Puma tem estado comigo, não somente nos sonhos, mas fisicamente também. Ela move as coisas, eu sinto ela ao meu lado na cama, se comunica comigo através de sentimentos, imagens, sonhos e simples pensamentos. E eu até já senti ela me lamber quando eu choro. Ela está sempre por perto e eu fico contente por isso. Aparentemente ela não gosta quando eu fico triste, pois sempre ouço os seus latidos em minha cabeça. Puma, mesmo no outro mundo, ela tem me ajudado muito, e eu acho que eu tenho ajudado ela também. Nós dois nos sentimos como se a nossa ligação fosse eterna, e eu estou aos poucos voltando ao meu estado normal, recuperando a minha vida com a presença da minha fiel companheira. E vocês, já perderam um bichinho de estimação que já amou muito? Obrigado a todos pela sua paciência e obrigado por ouvirem a minha história. Boa noite e vão dormir.